Porque eu não sei se você se lembra, mas a Bíblia fala assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se... O nosso amor é um amor insensível. Porque nós falamos que amamos, mas ao menor sinal de necessidade a gente prefere passar. Nós postamos que amamos, fazemos depoimentos que amamos, compramos coisas falando que amamos, damos cesta básica falando que amamos, mas ao menor sinal de alguém que precisa de uma ajuda próxima, presencial, a gente prefere passar. Nós olhamos para alguém que caiu e ao invés de falar: levanta, Deus está contigo, sobe aqui nos meus ombros, eu te carrego, a gente prefere acusar, condenar, apontar, derrubar ainda mais. Somos insensíveis. Onde estão os nossos olhos como os de Cristo? Eu não me lembro de um momento em que Cristo ouviu alguém chamar o nome dele e não parou para ajudar. Eu não me lembro de um momento em que Cristo viu alguém necessitado, ansiando pela ajuda, pelo toque, por uma palavra da parte dele e não parou para ajudar. Sabe qual é o fruto da insensibilidade? A arrogância, soberba. Nos tornamos como os fariseus. A gente pratica o bem, mas a gente não tem intenção de praticar o bem. A gente só faz. A gente fala coisas boas, mas a intenção ao falar coisas boas não é para que alguém seja animado, fortalecido, mas é para que alguém curta a nossa foto no Instagram, para que alguém dê like nos nossos vídeos no YouTube, para que alguém siga as nossas redes sociais. As pessoas necessitadas não precisam de uma rede social. Elas precisam de um Cristo presencial habitando dentro de nós. Cartas vivas. Que o nosso comportamento carregue sensibilidade. Que as nossas palavras carreguem sensibilidades. A gente ama corrigir, mas a correção ela é fundamentada em uma coisa: amor. Deus vai tocar na nossa sensibilidade. Porque só sabe ajudar quem um dia precisou ser ajudado. Só sabe amar quem um dia entendeu que foi amado. Só sabe curar quem um dia sangrou ferido. Depois de tocar nos ossos, de tocar nos músculos, de tocar na carne, na estrutura, na força, na sensibilidade, a Bíblia fala que Deus estende pele sobre tudo isso. Sim ou não? Sim ou não? Dorme não, estou acabando. Deus estende pele sobre tudo isso. E pele me fala sobre aparência. Sim ou não? Um avivamento que vai tocar na nossa aparência. A gente não precisa de ídolos gospel com a cara do avivamento de Deus. A gente não precisa de alguém que vai compor uma canção falando: eu vou compor o hit do momento. Não. A gente precisa de alguém que no seu secreto pegue um violão, pegue um instrumento, ou seja um instrumento, e que a sua oração, o seu derramar seja a adoração perfeita para Deus. Música todo mundo pode fazer, agora adoração só quem conhece Deus de verdade. A gente não precisa das pregações mais eloquentes.
A gente precisa da palavra viva e eficaz, aquela que liberta, aquela que é a verdade, aquela que quando eu ouço a sua pregação, a minha fé se alimenta, aquela que quando eu vou em um culto e ouço dela, eu sou constrangido, porque não sou nada sem Deus, não sou nada sem o Espírito Santo. Não precisamos de alguém estiloso estampando cartazes por aí. Nós precisamos de uma palavra que arranque a força do velho homem e injete vida de Deus em nós. Aleluia! Nós precisamos de Deus, querido. Nós precisamos de Cristo. Nós precisamos do Espírito. Deus vai tocar na nossa aparência. Os belos templos não se comparam a uma casa edificada sobre a rocha. As mais belas poesias não se comparam a um soprar do Espírito Santo. A maior conferência não se compara a um encontro com o Espírito Santo. Aleluia! Aleluia! Arranque do seu coração esses ídolos gospels. Arranque do seu coração aquilo que tem substituído Jesus. Arranque do seu coração. Nós estamos vivendo como nos dias de Nabucodonosor. Quem levanta uma imagem? O rei. Mas deixa eu te falar uma coisa: nem toda imagem levantada vai dar glória para Deus. Nem todo louvor entoado vai dar glória para Deus. A gente não precisa levantar uma imagem quando a gente entende que Deus já está de pé. Depois de tocar na estrutura, depois de tocar na força, na sensibilidade, na aparência, porque nós vivemos por aparência. Nunca vi alguém postar uma foto feia. O máximo que a gente posta é uma foto chorando com um texto gospel, falando que nós estávamos sentindo a presença de Deus na foto que a gente postou. Na verdade, as redes sociais estão pescando a gente, quando a gente deveria usar ela para pescar alguém. Depois de tudo isso, tá tudo pronto, sim ou não? Tá completa a obra, sim ou não? O processo tá completo, sim ou não? Mas Deus não já tocou na estrutura, não já está refeita? Deus não tocou na força, não já está forte? Deus já não tocou na sensibilidade, já não está pronto? Deus não tocou na aparência, não está pronto? Tem tudo isso, mas ainda está caído. Tem tudo isso, mas ainda está caído no vale. Está faltando uma coisa. E isso que está faltando é essencial. Karen, então está com uma estrutura boa todas as vezes não é essencial? A estrutura Deus transforma. Eu olho para esse tempo, existem muitas coisas que têm estrutura, mas não têm vida.
Tem força, mas não tem vida. Talvez tenha até sensibilidade, mas não significa que tem vida. Talvez tenha até uma aparência incrível, mas não significa que tem vida. Deus vira para o profeta e fala assim: agora, profetiza uma coisa que não está do lado de fora. Aleluia. Porque para tudo isso Deus fala assim: eu porei sobre vós, eu porei sobre vós, eu porei sobre vós. Mas quando chega no Espírito, Deus fala assim: eu porei em vós. Não é mais do lado de fora, agora eu vou trabalhar do lado de dentro. Não é mais naquilo que todo mundo vê, agora eu vou trabalhar naquilo que está dentro de você, no seu interior, naquilo que ninguém nunca viu, naquilo que ninguém conheceu, porque é aí que eu vou estabelecer a minha vida. Aleluia! Não é mais sobre, agora é em. O que eu faço agora, Deus? Profetiza o Espírito. Mas não profetiza de qualquer jeito. Porque o que pode trazer estrutura, Deus pode trazer de qualquer lugar. Até do lugar que a gente menos espera. Mas o Espírito vai vir dos 4 cantos. Porque quando o Espírito vier dos 4 cantos, ele vai trazer consigo direção. A Bíblia fala que o Espírito vem de fora para dentro. Porque a estrutura ela só forma um exército se tiver o Espírito. A força só forma um exército se tiver o Espírito. A sensibilidade só torna a minha geração um exército se tiver o Espírito. Porque Deus tocou na aparência, mas o que traz vida não é a aparência. Deus mudou a aparência, mas agora vai trazer vida para a essência. E a Bíblia fala que quando o Espírito vem, acontece uma coisa: aqueles que estavam caídos se levantam como um numeroso exército. Aqueles que não tinham esperança agora estão de pé. Aqueles que todo mundo olhava e dizia que não iriam dar em nada depois de uma palavra profética e do agir do Espírito Santo, do agir de Deus, agora estão de pé. E não só estão de pé, mas estão prontos para lutar, porque são um numeroso exército. Aleluia! Querido. E sabe aonde Deus levanta um exército? No vale. No vale Deus levanta um numeroso exército. Porque não é nos montes que você descobre de onde vem o seu socorro. É quando você está no vale e levanta os olhos para o alto que você descobre de onde vem o seu socorro. Vamos passar pelo vale, mas não seremos mortos dentro do vale. E ainda que talvez a morte nos encontre, eis um profeta que Deus levantará para dizer: haja vida sobre você, haja vida sobre você. E talvez alguém vai conhecer a gente como nosso começo. Ossos secos. Ossos secos. E agora vai ver o nosso processo, o nosso final. Um numeroso exército de pé. E vão perguntar assim: o que aconteceu?
E a gente vai falar: Deus mudou nossa geração no meio do processo. Deus mudou a nossa geração em etapas de avivamento. Deus nos reencontrou no meio. Deus se revelou no percurso. Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia! Por isso, meu querido, se você está no processo, não desiste não. A voz que disse no começo que você seria levantado, que você seria fortalecido, ainda ecoa sobre nós. Aguenta mais um pouco. Eu não te garanto que o vale vai acabar, mas eu te garanto que Ele vai te levantar no meio do vale. Aleluia. Aleluia. Fica de pé comigo, por favor. Há 2 anos o Senhor me falou uma coisa: Karen, a igreja vai viver os melhores anos dela na terra. E eu poderia pensar que os melhores anos seriam de igreja lotada. Mas aí Ele falou assim para mim: Karen, mas os melhores anos da igreja não significa que serão os anos mais fáceis. E olha para o tempo que a gente está. Esse tempo está fácil para você? Sim ou não? Mas deixa eu te dar uma boa notícia. Se essa pandemia é o seu vale, Deus não mudou por causa da pandemia. Se essa pandemia é o seu vale, ela não calou a voz de Deus. Você não precisa de alguém com microfone se você souber aonde está a sua Bíblia dentro da sua casa. Você não precisa de um celular tocando pregações e músicas e recebendo mensagens diariamente sobre versículos da Bíblia, se você entender que esse tempo é o tempo para você chegar mais perto e ouvir Ele falando: agora eu vou tocar na sua estrutura, na sua força, na sua sensibilidade, na sua aparência, e vou fazer mais, vou dar vida para você. Que esse tempo não seja uma desculpa para a gente parar. Ai, mas a pandemia, eu sei que está difícil, irmão. Mas que seja uma motivação para você falar assim: o meu Deus não mudou, Ele continua fiel. Então, se Ele continua fiel, eu permanecerei até o fim. Posso não ver o fim do mar, o fim da tempestade, o fim do vale, o fim do deserto, mas eu estou aqui para adorar em meio ao deserto, em meio ao vale, em meio à tempestade. Motive o seu coração nesse tempo. Deus está ansioso. Deus tem expectativa para que você não só queira conhecer, mas nesses dias entenda que Ele está te convidando para prosseguir em conhecer.